Iremos agora meditar na palavra do nosso Deus, que é verdadeiramente a palavra do nosso querido irmão Aldo. É uma palavra que faz parte de um legado que ele nos deixou, ou podemos dizer, da maior riqueza que alguém possa alcançar nesta terra. Um ensino que vem dos céus e que inclusive vai confirmar aquilo que eu disse há pouco, quando falei que a palavra do irmão Aldo, ela vem de Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Irmãos, eu lhes disse que a palavra do irmão Aldo é uma palavra que ele aprendeu com Jesus, como príncipe da vida. E nós, os verdadeiros apostólicos, temos conosco esta certeza. Nós temos certeza de que o que recebemos dos céus, recebemos de Jesus. Quando a palavra de Deus nos diz dentro do Evangelho: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, ou seja, fontes de sabedoria virão dos céus para dentro de si. Nós, apostólicos, quando entendemos esta Escritura, que nos promete o Espírito Consolador pela palavra do Cristo, também pela tua palavra, o profeta irmão Aldo, como último pastor por excelência, nós conseguimos entender que verdadeiramente cremos na Escritura conforme nos ensina Jesus. Portanto, extraído desta Escritura, está aqui uma mensagem muito linda, uma mensagem muito bela, até porque ela veio do irmão Aldo. O irmão Aldo nos trouxe, ele foi aos céus, ele buscou em Jesus, e ela é essência, ela veio dos céus, ela veio de Deus, é palavra viva. Vamos, com muita atenção, irmãos, ouvi-las, e logo depois que eu concluir a leitura, então irei fazer algumas explicações sobre esta palavra. As bem-aventuranças no Sermão da Montanha do Divino Mestre Jesus. Olhem bem, eu costumo dizer à igreja para prestar muita atenção, irmãos, na entrelinha da palavra das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus. E quando eu digo que o irmão Aldo caminha paralelo, eu gosto de mostrar isso à igreja, eu gosto de chegar a um ponto que a igreja entenda. Olha no título: as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Não é apenas no Sermão da Montanha, como muitos falam, o Sermão da Montanha. Montanha tem um monte, mas é no Sermão da Montanha do Divino Mestre Jesus. Há um diferencial muito grande. Sermão da Montanha do Divino Mestre Jesus. O Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 5 a 7, é um conjunto de ensinamentos memoráveis que Jesus deu aos seus discípulos. Nestes ensinamentos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, mostrando os princípios que regem e orientam a verdadeira vida cristã, uma vida que conduz o homem ao reino de Deus, seu Criador. O Sermão da Montanha começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir ao monte para ensinar. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Este é o célebre Sermão da Montanha, ensino fundamental de vida com Cristo Jesus, que constituiu a essência do Espírito do Evangelho de Nosso Senhor. Nele temos o código da moral mais sublime, que contém os preceitos comuns para todos os conselhos da mais alta perfeição, reservado às almas mais generosas. Jesus não fala como simples mestre, mas como educador supremo, aos quais todos, sem exceção e sem reservas, são chamados a obedecer. Nosso Senhor não veio anular ou modificar a lei de Moisés, mas aperfeiçoá-la, transformá-la e completá-la em todos os sentidos. É o que Ele vem fazendo através da Santa Borrosa, do Santo Irmão Aldo e de nossa Igreja Apostólica. Ensinar, completar, revelar o que faltou e dar o perfeito entendimento e a razão de ser das dúvidas existentes em diversos pontos da fé cristã. Portanto, o Consolador não veio para suprir estes ensinos preciosos, e sim para revelar e completar a vontade de Deus e de Jesus para os tempos atuais, como preservar a fé, o amor e a santidade de filhos de Deus. Este Sermão da Montanha exige não só a sua observância exterior e material, mas sobretudo a caridade, que é a essência da nova lei, as bem-aventuranças, paradoxo sublime, em pleno contraste da maneira de viver do mundo com a vida com Deus, constituem o código da verdadeira felicidade. Os pobres de espírito não são os pobres de bens, nem os pobres que não conformam com o seu estado, mas os humildes que reconhecem sua dependência total de Deus e seu Criador. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você pode. Salmos 40, verso 17. Toda sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Seu sustento, sua segurança não dependem apenas do seu esforço, mas de Deus e de seus santos. Os mansos são aqueles que, resignados à vontade divina, suportam com paciência as adversidades e conservam a imensidão. Possuirão a terra, quer dizer, participar do reino do Messias de todas as bênçãos deste reino para a sua vida material, enquanto viver no seu corpo físico nesta terra. A justiça de que se fala consiste em fazer sempre a vontade de Deus, inclusive nas provações inevitáveis da vida. Os misericordiosos não são somente os que dão esmola, mas, em geral, os que têm sentimento de compaixão para com os aflitos, portanto, para com o seu semelhante, seja ele quem for. Seja ele quem for. Os limpos de coração são os que têm a alma livre de pecado e afetos desordenados e carnais. Portanto, é o santificado, como ensinamos em nossa doutrina e disciplina sobre a santificação e a consagração.
perseguidos por causa da justiça. São os que possuem em sua alma o firme desejo de fazerem somente o bem e pôr em ação as sublimes virtudes do Espírito de Deus e vivem a doutrina e o Evangelho do Reino dos Céus ensinado por Jesus através da Santa Voz Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Mauro, pastor e profeta por excelência. As bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao Reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar, a seguir de maneira particularmente direta o Mestre Jesus. Procedeu a instrução daqueles a quem transmitiria a responsabilidade do ministério: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, através do sentido figurado de sal e luz, revela a enorme força do testemunho e a importante função de seus discípulos, especialmente dos pastores, que é, sobretudo, preservar e proteger contra as influências malignas da corrupção e da maldade, sal, e ajudar os homens a conhecer, através da sua mensagem e do seu bom exemplo de vida e fé, a doutrina dele, Jesus, e como Consolador, o caminho iluminado da salvação. Luz. O sal é um grande conservativo e, como tal, tem sido de grande utilidade desde os tempos antigos. Para ser útil, o sal deve ser puro. Para ter qualquer virtude conservadora, deve ser o sal verdadeiro e não produto de alteração, por meio da qual vem a perder o seu sabor e, sem valor algum, serviria apenas para ser jogado fora. Os discípulos foram especialmente advertidos contra a mudança de fé, contra a mistura com os argumentos para esconder a verdade, contra as pretensas filosofias e heresias, assim descritos por Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, e se o sal vier a ser insípido, para nada serve, será lançado fora e será pisado pelos homens. Mateus 5,13. Nossa vida deve ser como sal. Boas ações têm grande sabor e efeito, por mais pequenas que essas ações sejam. Jesus chamou para fazermos a diferença no mundo, através das boas obras, sem amor de Jesus como Consolador e do Santo Pastor que se reflete em nossas ações. O mundo fica sem graça. Depois de falar sobre o sal, Jesus disse sobre a luz do mundo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que a encontram na casa. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras boas e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Da mesma forma, vossas vidas devem iluminar todos à nossa volta. Não podemos esconder o amor de Jesus e do Consolador. Não devemos apagar a fé e a vida do Espírito. Precisamos deixar que Ele brilhe em tudo o que fazemos, para mostrarmos e iluminarmos o caminho da salvação. A fé em Jesus Cristo, no Consolador e no Santo Pastor, irmão amado, sem boas obras, é inútil, porque não faz diferença alguma. Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17. Assim, nesta mensagem, o nosso irmão pastor José Solion Filho, presidente do Conselho Deliberativo de nossa igreja. Prezados e queridos irmãos, eu lhes diria que não há maior felicidade em pertencer a uma igreja que prega a essência pura da palavra de Cristo, e que esta palavra chegou até nós pela nossa busca, mas porém, primeiramente pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus,
que nos convida e que nos chama não só naquele dia, mas nesta noite também, a meditarmos em uma palavra tão linda, tão bela, tão expressiva, e que muitas vezes traz contradição a tantas pessoas. E esta contradição vem exatamente porque não tem o Consolador, não creem neste profeta de Deus formado, preparado pelo Pai. Quando nós lemos aqui, bem-aventurados que choram, irmãos, o que é uma bem-aventurança? Não é uma felicidade imensa, não é um prazer imenso, não é uma alegria imensa. Mas, ô pastor, como alguém pode ser bem-aventurado se chora? Bem-aventurado os que têm sede, que têm fome de justiça. Ô pastor, como alguém pode ser bem-aventurado se tem fome, se tem sede? Pastor, explica. Meu irmão, minha irmã, esta palavra de Jesus, ela precisa sim ser buscada com muita sabedoria, com muito entendimento. E é este entendimento que não vem do pastor que está pregando, não, mas vem do irmão Aldo, vem do céu, vem de Jesus, vem de Virgem Maria, vem da Santa Avó. Quando nós, dentro daquela palavra que eu lhes disse nas Escrituras, quem crer em mim, como diz as Escrituras, é como diz: rios de água viva, fontes de sabedoria fluirão do teu espírito, virá sobre si, fluirão no teu ventre, como está registrado de acordo com algumas traduções. Mas é como diz as Escrituras. Essa Escritura, meu irmão, que fala do Consolador, essa Escritura que fala do último profeta, nessa Escritura que está aqui no capítulo 5 de Mateus. Olhem, quando eu digo a entrelinha da palavra: ao ver as multidões, subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos se aproximaram dele, e tomando a palavra, ele os ensinou. Ao ver as multidões, quanto anseio pelo homem, quanto anseio pela mulher. Às vezes eu fico meditando, quantas vezes nós perdemos oportunidade de convidar alguém, oportunidade de chamar alguém para a igreja. Alguns até dizem: eu não vou convidar porque eu não sei quem é que vai pregar hoje, como se esta igreja, a pregação viesse do pastor, e não do primaz, e não do céu. Não me importa, meu irmão, minha irmã, isso é casca que o encardido arruma para não convidar. É verdade. Pensem nisso. Jesus, ele nos mostra, ele não suportava, ele não aguentava ver homem, ver mulher, ver gente. Ele tinha anseio para falar, e neste caso especial ele quis falar a palavra dele, ele quis pregar a palavra do Pai, ele quis falar. Quando nós lemos, irmãos, quando nós lemos esta mensagem, parece, olhem bem, eu estou dizendo parece, até que São Mateus fez um registro que não teria um significado expressivo, mas que na realidade é bem ao contrário, é muito ao contrário. Inclusive dentro da linguagem dos judeus, que era a linguagem daquela época, esse texto, irmãos, ele é extremamente importante. Esse registro de São Mateus, ele é importantíssimo, porque essa mensagem olha, ela é uma mensagem profunda. Eu teria assunto para pregar um mês inteiro falando sobre as bem-aventuranças de Jesus nesse sermão da montanha. Podem ter certeza, ele é muito extenso. Existe muito o que se falar sobre isso. Eu diria que tudo que eu falar hoje, amanhã, não seria, de modo geral, 5 minutos do que dá para falar do sermão da montanha. Não seria. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha.
Portanto, ele vai falar a respeito do seu reino, reino que ele veio trazer, reino que ele veio implantar. Mas como assim? Irmãos, no caso dos apostólicos convertidos, já de primeiro momento conseguem entender qual é o objetivo de Jesus lá no Sermão da Montanha. Já conseguem entender qual é o objetivo de Jesus naquela ocasião, subir aquela montanha. O apostólico convertido, que já conhecem, que já tem esse discernimento, que vem do irmão Aldo, que vem dos céus, que vem da Santa Avó, que vem da Virgem Maria, quando ele escuta o Sermão da Montanha, ele já sabe. Ele sabe que Jesus subiu ali para falar do reino dos céus. Ele sabe que Jesus subiu ali para preparar, para mostrar como se preparar para ir aos céus, para subir ainda mais além. É interessante, quando eu leio sobre esse Sermão da Montanha, eu recordo também Isaías no capítulo 2, versículo 2 também até o versículo 5. Olha a palavra de Isaías: vinde, subamos a montanha do Senhor. Irmãos, eu agora há pouco eu fiz uma pausa e eu mostrei aos irmãos o título do boletim: as bem-aventuranças no Sermão da Montanha do Divino Mestre. Eu disse, não é uma montanha qualquer, não é uma montanha qualquer, é a montanha do Divino Mestre. Agora, olha o que está aqui em Isaías no capítulo 2: vinde, subamos a montanha do Senhor. É por isso que eu digo, a palavra do irmão Aldo, ela é infalível. A palavra do irmão Aldo, ela é perfeitíssima. Ela vem do céu. Isso ele nos prova, ele nos dá prova a cada minuto, desde que nós buscamos esta palavra com amor e com o entendimento do céu. Vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e nós trilharemos suas veredas, porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Irmãos, esta palavra ela é muito rica, ela é muito rica, ela é imensamente rica. Isaías nos convida: subamos a montanha do Senhor, Ele nos ensinará seus caminhos. E é tão interessante que essa palavra de Isaías, ela vem a chegar junto com o nosso ensinamento. Quanto tempo Isaías registrou isso? Ele escreveu isso. Ele nos ensinará seus caminhos, e nós trilharemos suas veredas. Porque de Sião, porque do céu sai a lei, e de Jerusalém a palavra. Na terra a sua palavra será divulgada, sua palavra será ensinada, sua palavra será dita aos povos. E eu lhes pergunto: não se cumpre esta palavra? Não, na vida daqueles que não aceitaram o irmão Aldo, não na vida daqueles que não aceitaram a Santa Avó Rosa, não na vida daqueles que não lhes deram atenção, que não compreenderam, que não entenderam esta igreja ainda. Só assim, vindo Jesus falar: eu vou subir a montanha, é que nós podemos concluir. Inclusive um livro que amo muito pregar, Colossenses, o apóstolo São Paulo pregando aos Colossenses, principalmente no capítulo 3, do verso 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Portanto, se ressuscitaste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, de cima. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, a palavra está aí: buscai as coisas do alto.
Onde está o nosso irmão Aldo? Onde está a nossa querida avó? Onde está a nossa bem-aventurança de modo geral? Nos céus, no alto. E a palavra de Deus diz o quê? Porque vós já estáis mortos. Mortos para quê? Se Ele diz que eu estou ressuscitado em Cristo, é porque eu não vivo mais para o pecado. Eu morri para o mundo. Eu morri para o pecado. Eu morri para tudo que há de errado. Mas após esta minha morte, Ele diz assim: a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Que palavra linda de São Paulo aos Colossos. Quando nós queremos achar algo que está escondido, o que é que nós temos que fazer? Procurar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Irmãos, que palavra perfeita, que palavra linda, a palavra que fala da minha ressurreição com Cristo, porque eu nasci de novo, porque eu morri para o mundo, porque eu morri para o pecado. A palavra que diz que a minha vida está escondida em Cristo e que eu as encontrei, porque eu as tenho procurado a cada dia da minha vida e estar com Ele. E Ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, que no nosso caso já manifestou, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Somos felizes porque qual é essa manifestação em glória com Jesus? Não é a de ter recebido o Consolador? Não é aquela manifestação que eu lhes disse no início da reunião, quando lhes falei de vir em busca, de ter um objetivo, de um encontro com Jesus, de um encontro com a Santa Avó, desde a hora que acordou, que abriu o seu olho neste dia, em que devemos falar: obrigado, Santa Avó, obrigado, irmão Aldo, obrigado, Jesus. Eis que os meus olhos abriram, e hoje é dia do meu encontro com o Senhor, irmão Aldo. Hoje é dia, Santa Avó, é dia, Virgem Maria, do meu encontro pessoal com a Senhora, com o Senhor, com os santos dos céus. E aí eu te pergunto: o Senhor, a Senhora, você jovem, não vai estar se manifestando com glória, com alegria, com felicidade? Sim, vai estar, meu irmão. Eu quero lhes dizer uma coisa: para Deus, bem-aventurado é aquele que tem uma experiência de esperança e alegria independente da circunstância. Isso é bem-aventurança, é ter essa experiência de esperança e de alegria, independente das situações que surgem, independente. Eu vivo uma experiência, não é uma experiência com o homem, é uma experiência com Cristo, é uma experiência com o Consolador, é uma experiência com o último profeta, o nosso querido e estimado irmão Aldo. Essa experiência. E para encontrar esta forma mais profunda de felicidade, eu quero lhes dizer uma coisa: basta seguir os ensinos e conselhos dele, do santo irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Agindo assim, vão estar sempre, irmãos, presente com Jesus e compartilhando com Ele do sermão da montanha. É como estar na montanha com Ele, é ter anseio por Ele, é ter desejo dEle, é buscar Ele, é buscar os céus, é buscar a vida que recebemos dEle, e recebemos através do Consolador, e recebemos através do profeta irmão Aldo. Irmãos, não se esqueçam, precisam querer, precisam ter anseio. E eu tenho falado com tanta alegria de anseio, porque dentro dos estudos, dentro dos ensinamentos do irmão Aldo, para
conosco. Eu sempre tinha uma pergunta na minha vida, irmãos. Eu perguntava: será que Deus tem anseio? Eu perguntava isso dentro dos meus estudos particulares. Eu dizia: mas será que Deus tem anseio? E por que mas pastor, por que o senhor perguntava assim? Porque eu pensava, tudo que Ele quer, Ele tem, Ele pode. Irmãos, qual não foi a minha felicidade um dia, quando estudava para uma Santa Comunhão, e quando abro o meu livro sagrado, vejo uma palavra estampada, aberta, nítida de Jesus aos seus discípulos: ansiosamente desejei participar com vocês desta ceia. Ah, meus irmãos, imaginem se não reclinei na cadeira e dei um sorriso contente e olhei para um quadro do irmão Aldo que fica bem na parede de frente onde eu paro para estudar. Falei: obrigado, irmão Aldo. Irmãos, daí então eu passei a ensinar a igreja o anseio. Precisamos ter anseio. Este anseio é desejo, é vontade de Deus. É anseio pelo irmão Aldo, é anseio pela palavra, é anseio pelo meu ministério de pregar, é anseio pelo meu ministério de cantar, é anseio pelo meu ministério de reger, é anseio por ouvir a palavra, pelo boletim. Qual é a mensagem do irmão Aldo esta quinta-feira? Eu tenho que ter anseio, eu tenho que ter busca por essa palavra. Eu me recordo perfeitamente de uma mensagem que proferi na sede da igreja uma ocasião, e que o irmão Aldo gostou muito. Estou dizendo que ele me disse, não sou eu que achei que fiz, não, foi ele quem me disse que havia gostado. E foi sobre as montanhas, foi sobre as montanhas. Irmãos, quando eu li esse boletim desta semana, diante desse anseio de buscar esta palavra, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Fiquei muito contente porque conseguia entender que neste legado, nesta preciosidade, nesta riqueza que o irmão Aldo nos deixou, ele deixou uma palavra falando sobre essa montanha, a montanha de Jesus, a montanha em que ele subiu. Mas ele não subiu para morrer, para derrubá-lo, para ter o teu corpo derrubado, não é esta montanha. Não é a montanha em que ele sofreu tanto, mas é a montanha em que ele sobe naquele momento, naquele dia, naquela hora, com anseio, anseio pelo homem, anseio pela mulher, anseio pelo ser humano. E ele prega, e ele diz: não importa a tua fome, o teu desejo, não importa o teu choro, a tua lágrima, sois bem-aventurado agora, eu cheguei. É isso que Jesus dizia para aquela multidão, é isso que ele ensinou. Irmãos, dentro da Bíblia não tem um verdadeiro homem de Deus que não tenha passado pela experiência da montanha. Não tem, dentro da Bíblia não tem um verdadeiro homem de Deus que não tenha passado pela experiência da montanha. E que experiência é essa? É a experiência que São Paulo nos ensina: buscar no alto. E eu me lembro que naquele dia em que preguei na sede, eu disse por diversas vezes: a montanha hoje para nós apostólicos é esta igreja. Simbolicamente falando, a montanha está aqui. Aqui é o lugar de busca, aqui é o lugar do encontro pessoal com os santos dos céus. Às vezes alguém pode falar: mas pastor, como o senhor diz isso? Irmãos, no primeiro livro das Sagradas Escrituras, quando eu disse que não tem um homem de Deus que não tenha passado pela experiência, eu gosto de provar, porque de repente alguém quer saber, quer conferir, e a liberdade está dada. Esta igreja dá condição a qualquer que queira conferir aquilo que lhe é pregado. Gênesis capítulo 19, versículo 17: salva-te se quiseres conservar tua vida, não olhe para trás,
Salva-te se quiser conservar tua vida, não olha para trás. Por que não vou olhar para trás? Eu sou ressuscitado, eu morri para o pecado, eu não tenho que olhar mais para trás para pecado não, de pecado eu quero distância. Não olhe para trás, foge para a montanha e não perecerás. E ainda diz mais, não foge para um lugar qualquer. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Salva-te se quiseres conservar tua vida, não olhe para trás, foge para a montanha e não perecerás. Não foge para um lugar qualquer. Irmãos, eu estou falando das primeiras páginas da Escritura. Ele já nos ensinava a ir para a montanha, ele já nos ensinava a ir para cima. Irmãos, onde foi que Noé atracou sua arca? Foi na montanha, lá no Monte Ararat. Irmãos, onde é que Abraão cura o seu coração ferido pelo que ele havia feito, principalmente de errar? Não foi no Monte Javé? Irmãos, onde é que Moisés, para falar com Deus, ele vai? No Monte Sinai. Irmãos, Elias, para falar com Deus, onde é que ele precisou ir? No Monte Horebe. Todos, irmãos, todos tiveram que passar pela experiência da montanha, tiveram que subir a montanha, tiveram que ir em busca da palavra, em busca de Deus. Eu vou te perguntar, mas eu mesmo respondo, viu? É só para você acompanhar com o teu raciocínio. Onde foram as maiores lutas de Jesus? No monte. Lá no Monte Jericó, o que aconteceu com Jesus? Foi tentado. E como foi tentado, hein? No Monte das Oliveiras, o que aconteceu com Jesus? Foi preso. No Monte Calvário, o que aconteceu com Jesus? Ele nos dá a vida. Portanto, no Monte das Bem-aventuranças, ele nos dá essa lição, esta aula, que nesta noite o nosso irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima e com ele Jesus, vieram nos ensinar, vieram falar para conosco, de forma que nós possamos entender aquele sermão e olhar para o nosso interior e compreender a palavra de Jesus e entender que Deus, junto com Jesus, porque eles estavam juntos, por isso ele disse: façamos o homem à nossa semelhança. Ele não fez, irmãos, o homem para ir para baixo, não, nunca, mas ele fez o homem para ir para o alto. Quando ele nos convida a buscar as coisas do alto, ele nos dá endereço, ele não fala vem para o alto, mas que alto, na onde, que monte? Não, os profetas escreveram, registrou e eu disse para os irmãos, até o entendimento deles, no monte do Senhor. O irmão Aldo também na palavra do boletim, ele diz, na montanha do divino mestre. E na palavra de Deus ele diz assim: não busque em um lugar qualquer. Isso é afirmativo, busca no alto. Mas sabem o que acontece, irmãos? Quando ele nos fala desta forma que ele fala conosco, ele é afirmativo. E este fugir que ele diz, não fujam para um lugar qualquer, fujam para a montanha. Ele está te falando, vá para a igreja, vá para o teu lugar, pregar, cantar, reger, tocar, ouvir. Esse fugir que Jesus fala não é um fugir de covardia, não, meu irmão, minha irmã. Esse fugir não é um fugir de medo, não, mas é um fugir de sabedoria, é um fugir de entendimento, é um fugir de coragem. Isso está claro em São João capítulo 10, quando ele mostra que Jesus fugiu para a Transjordânia, porque queriam lhe apedrejar.
Não foi por ele ser covarde, não. Foi porque ele precisava esperar o tempo que lhe era previsto, que lhe era predito. Não podia ser naquele momento. E eu quero lhes perguntar: nós estamos aqui fazendo o quê? Nessa terra? Não é também esperando por um tempo? Esperando por um momento oportuno? E é nesta espera deste momento que ele nos ensina a fugir. Fugir do quê? Do mundo, do vício, das modas, da cobiça, da droga, do batom, do esmalte, enfim, da saia curta, justa, dos decotes, dos cabelos repicados, dos cabelos na moda agora que vem surgindo, dos cortes, dos cavanhaques, das costeletas, enfim, de tudo que contamina a alma e o espírito. Alma, o espírito. É desse fugir que ele nos fala. Foge para a montanha. E nesta noite encontramos na montanha com Jesus, nos falando uma palavra extraordinária, uma palavra linda. Você chora? Bem-aventurado, você será consolado. Você tem sede de justiça? Você é bem-aventurado. Está com sede de justiça, está sofrendo muita injustiça, muitos problemas, muitas dificuldades. Ninguém reconhece o que eu faço nessa casa. O meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe. Eu não sou reconhecido, sou injustiçado. Meu irmão, minha irmã, o irmão Aldo te conhece, eu lhes digo muito bem, muito bem. E ele te diz: eu estou aqui com Jesus, eu estou aqui para te fazer bem-aventurado ou bem-aventurada. Irmãos, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Portanto, aquilo que parecia ser tortura na minha vida, na nossa vida, o choro, a angústia, o sofrimento, Jesus transforma em bem-aventurança. Mas não se esqueçam de uma palavra que eu lhes disse há pouco. Não se esqueçam. É preciso querer. É preciso aceitar. É preciso dizer: eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. E só irão conseguir fazer isso aqueles que creem verdadeiramente no profeta de Deus, nosso santo irmão amado. Aqueles que creem profundamente no Espírito Consolador, aqueles que creem na doutrina e que, por conseguinte, vivem na sua vida a disciplina, porque aqui neste boletim está dizendo o seguinte: que a fé em Jesus, a fé no Consolador, a Santa Avó, a fé no irmão Aldo, sem boas obras é inútil, não faz diferença alguma. Isso quem diz é Santiago, quem registra é Santiago no capítulo 2, verso 15 a 17. A fé sem obra é morta. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, amem esta igreja. E se querem, eu sei que querem, eu lhe apresento também uma palavra de Santiago: se tem falta de sabedoria, dobre o vosso joelho ao chão e peça a Ele, que é gratuito. Sigam a disciplina, porque não adianta nada, meu irmão, minha irmã. Eu amo o irmão Aldo, eu amo esta igreja, eu dou a minha vida, ou até cantar, ainda que preciso for meu sangue derramar. Oh, irmãos, como é triste, como é doloroso, muitas vezes, você ouvir alguém cantando, seja homem ou mulher,
totalmente fora da disciplina, usar o microfone e falar: ainda que preciso for meu sangue derramar, não dá mais para prosseguir nisso. Cada um faça uma análise na tua vida. Não olhe para a vida do outro não, porque não pode, viu? O irmão Aldo nos ensinou isso. Nós precisamos e temos o direito de olhar para a nossa, com muito carinho, com muito cuidado, para o nosso interior. Será que eu estou apto para falar para o meu primaz? E se precisar o sangue derramar, eu derramo? Será que eu estou pronto para isso? Eu posso saber se eu estou ou não. Eu posso saber se eu estou ou não. Não ficar olhando na vida do meu irmão ou da minha irmã e apontando o defeito. Aquela não está, porque a saia está curta, porque isso, porque aquilo. Não. Jesus não quer, o irmão Aldo me ensinou isso. Mas eu preciso olhar para a minha vida, para os meus atos, para as minhas atitudes, para o meu comportamento, para a minha maneira de ser, para a minha maneira de viver. E eu vou responder para mim. Mas eu quero lhes dar uma notícia boa, muito boa, a mais boa que os senhores poderiam ouvir hoje. Se a tua resposta for não, ainda há tempo. Ainda há tempo. Esse Jesus que foi lá na montanha, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta. Ele não é um Jesus que se esconde, não. Ele é um Jesus que aparece. E nos nossos dias ele aparece junto com o profeta alto. Ele aparece junto com o Espírito Consolador. E eles vão te visitar. E eles podem, e já estão te visitando nesta noite. Eu posso mudar. Jesus me convida a mudar. O irmão Aldo e a Santa Avó, eles batem a porta, e não é naquela porta, não é naquela e nem naquela ali. É na porta do teu coração me diz: tem tempo, muda, muda. E o que está faltando? Se quiseres ser feliz, se quiseres, a palavra salva-te, se quiseres conservar a tua vida. Então está faltando apenas eu dizer: eu quero Jesus, eu quero, irmão Aldo, eu quero, Senhor. Que esse querer fique na consciência e no coração de cada um dos que aqui estão me ouvindo. Eu tenho certeza que querem, e que hão de querer sempre, para serem grandemente felizes e abençoados, para fazerem o que o irmão Aldo colocou aqui nesse boletim: a diferença. Não apenas para dizer: eu sou da igreja apostólica, eu canto, eu toco, eu vejo. E tocar e cantar, tem gente tocando e cantando para tudo que é lugar nesse mundo. Agora eu quero ver tocar e cantar para os santos de Deus. Não é para a igreja só ouvir também, não. É para o céu. Eu disse há pouco, o ensinamento dessa noite é que não fomos feitos para viver para a terra, para ir para baixo. Nós fomos feitos para subir, para ir para o céu, para ir para o alto. Então não adianta eu querer cantar bonito, lindo, maravilhoso para me amostrar, eu querer pregar para achar que eu estou pregando, que eu estou, nossa, não. Eu preciso prestar um trabalho aqui, aí, ouvir com carinho, com amor: Jesus, eu tenho sempre buscado o melhor de mim para apresentar ao irmão Aldo e a Santa Avó. É isso, meu irmão, minha irmã. E eu lhes digo: aqueles que honram esses santos de Deus são honrados sempre, não perecem por nada. A hora não me permite, mas lhes digo que a Santa Avó e que o irmão Aldo os abençoe grandemente. Também posso lhes dizer que fiquei bastante feliz, contente, alegre, no momento em que peguei minha escala e estava nela, Bauru. Falei: nossa, que bênção, que graça. Vou, depois de quase 2 anos, voltar a pregar lá em Bauru. Espero, irmãos, que tenham feito um proveito precioso dessa palavra do irmão Aldo, desta palavra de Jesus. Tenham esta fé. Não deixem esta igreja por nada, meu irmão, por nada.
por nada. Haja o que houver na tua vida, falem o que quiserem falar, apontem o que quiserem apontar, mas tenham como meta o céu. O irmão Aldo é o nosso marco, é a nossa baliza. Vamos ter que mirar, que olhar nele, que olhar na Santa Avó. Ah, pastor, mas é isso. O que for contrário a isso, que fique para lá. Não me importa. O que me importa é o céu. Eu lhes convido a ficar em pé. Aqueles que puderem, curvem suas cabeças, ergam suas mãos aos céus, tenham um verdadeiro sinal de temor a Deus, de respeito por nossos santos. E aproveitem, irmãos, enquanto o pastor está orando, cada um pode fazer a sua oração silenciosa, mas cada um pode fazer e pedir aquilo, falar com Deus, falar com o irmão Aldo, falar com eles. Quanto mais falamos com eles, mais contentes eles ficam, porque eles estão conosco. Os irmãos já viu uma pessoa chegar diante da outra, e aí ficam os dois quietão olhando para a cara do outro? Que graça tem isso, hein? Nada, chega uma hora que até vocês vão falar, mas fala alguma coisa aí. Eu sei que eu tenho um anjo comigo, que eu quero estar falando com ele sempre. Passo num cruzamento da rua, obrigado Santa Avó, graças a Deus que não aconteceu nada aqui, passei e fui embora. Irmãos, o apostólico, ele tem muita, mas ele vive lotado de razões para falar o dia todo em conselhos. Tem, é no pensamento, é no seu trabalho, é na tua escola, em tudo na tua vida. Viver ligado. Jesus usou essa palavra, viver ligado a Ele. Isso é bom demais. Isso só traz alegria, isso traz prosperidade. Vamos orar, porque esse relógio não para. Vamos. Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te dou, Senhor, por mais esta oportunidade tão bela. Nesta noite, eu digo bela, Pai, porque está concluído o sermão. O teu recado, o recado que o Senhor nos mandou e mandou através de um profeta. Mas é tão interessante, Pai, que esse profeta que nos falou, ele foi buscar exatamente a palavra do Filho, daquele que disse: eu e o Pai somos um. É a tua palavra também, Senhor. O irmão Aldo nos trouxe nesta noite, falou conosco junto com a Santa Avó, junto com muitos anjos dos céus. Nós temos certeza disso. E agora que está a tua igreja, o teu povo, todos no anseio de guardar, de zelar, de abrir a porta para Jesus, de deixar que esses santos entrem em seu coração e poderem então renunciar dos pecados, dos erros e compreender esta palavra de Jesus, que não importa este choro, esta dureza, esta dificuldade, porque agora Ele está aqui, Ele é contigo, Ele é com todos nós, e desta vez Ele diz: eu estou com o Consolador, eu estou com o profeta que vos formou, que vos ensinou, que vos preparou e que levou a minha palavra ao teu conhecimento. Portanto, Pai, nós suplicamos agora esta bênção, esta graça, essa unção, esta virtude para nossas vidas, que possamos ter força, Senhor, a cada dia para mais compreendermos melhor a palavra do Evangelho, a palavra do primaz. Querido irmão Aldo, receba a nossa gratidão, receba o nosso carinho, irmão Aldo. Nós te amamos de coração, nunca veremos de te esquecer. Temos a certeza de que o Senhor estará sempre conosco. Muito obrigado por tua bênção, por tua graça, por tua unção. Muito obrigado, agradece toda a tua igreja. E eu lhes digo mais, não é só nós aqui não, é por todo este país por onde foi pregada esta mesma palavra, este mesmo ensino que vem do céu. É uma palavra só. Que a tua bênção, que a tua graça, unção, virtude e poder esteja com todos. Eu não irei citar o nome de enfermidade agora. Eu sei que o Senhor sabe e conhece todas, seja qualquer que for, desde o solado dos pés ao alto da cabeça.
seja pois afastada, destruída, tirada da nossa vida, e que nós possamos ter saúde, gozo, vida e paz. Me recordo dos nomes que foram colocados na caixa de oração sobre o púlpito. Eu não sei quem são, o que são, o que te pedem, mas o Senhor sabe. Tu é como Jesus, conhece a mente e o coração. Dá a tua bênção, irmão Maldo, e se possível for, realiza milagre na vida dessas pessoas. Abençoa toda a tua igreja de modo geral, desde os recém-nascidos aos mais idosos. Dá-lhes a tua bênção, dá-lhes a tua graça, sabedoria para a tua juventude, para poder compreender os mistérios do reino dos céus. Dá-lhe bênção, Senhor, a todo o teu ministério, a toda a família apostólica. E agora muitos irão dirigir para os seus lares. Que o anjo do Senhor possa nos acompanhar e estar com cada um, levando, dirigindo, livrando dos males e perigos. E que no dia de amanhã possam novamente aqui estarem, para mais uma vez meditarmos na tua palavra e aprendermos mais contigo. Recebamos todos, irmãos, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de Jesus, nosso Senhor, o Príncipe da vida, da Santa Avó, o Consolador e do nosso querido irmão Maldo. Que esta bênção permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Que a Santa Avó vos abençoe grandemente.